Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Nesta quarta-feira, dia 20 de março, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 ao 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus está tendo um diálogo nesta passagem com os fariseus. Alguns deles estão ouvindo a sua palavra e Jesus lhes anuncia que, se eles permanecerem nesta palavra e permitirem que a palavra os transforme, eles conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ora, Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é também a verdade. E Jesus vem nos trazer a libertação. Mas que tipo de libertação? A libertação do pecado. Os fariseus lhe respondem então que eles não são escravos de nada, que eles são descendentes de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. Parece que eles se esquecem que o povo descendente de Abraão foi escravo sim no Egito e precisaram ser libertados pela ação de Deus, e que naquele momento eles eram escravizados pelo Império Romano, pelos pagãos, pelos gentios. Por isso eles não entendiam o sentido da exclamação: vos tornareis livres. Eles não compreendem que eles na verdade estão presos e escravizados numa escravidão espiritual, que é a escravidão causada pelo pecado. A liberdade que Jesus vem trazer não é propriamente uma liberdade política, mas é a liberdade do pecado, porque aquele que peca se torna escravo do pecado e não pode se libertar sozinho. E aí Jesus dá o exemplo de um escravo que vive numa casa, ele não pode se libertar sozinho do seu senhor, enquanto que um filho, dono da casa, este sim pode libertar um escravo. No caso, Jesus é o filho de Deus. Ele pode libertar da escravidão do pecado. E os fariseus respondem mais uma vez que eles não são filhos do pecado. E Jesus responde de novo: ora, se eles fossem filhos de Deus, eles reconheceriam que Jesus é o Filho de Deus
e que veio do Pai. Mas, na verdade, o pai desses homens que planejam a morte de Jesus não é Abraão, não é Deus, é o pai da mentira, é aquele que é pecador desde o princípio, que é Satanás, o autor do pecado, aquele que gera o salário que é a morte, consequência de todo o pecado. Mas Jesus, ele vem para nos libertar através da sua cruz e da sua ressurreição do pecado, da morte, que é consequência do pecado, e também do demônio, que é o princípio de todo mal, de todo pecado. Jesus é o nosso libertador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Acreditemos nele, então, para sermos verdadeiramente livres. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.